Você já percebeu como certas frases, por mais simples que pareçam, mudam completamente o rumo do seu dia, ou até da sua vida? Às vezes, sem pensar, dizemos coisas como isso nunca vai dar certo, eu sou péssimo nisso, ou acho que não nasci para vencer. Essas frases escapam como se fossem apenas desabafos, mas carregam dentro de si uma força quase invisível, capaz de moldar o destino de quem as profere. A verdade é que nossas palavras não são neutras. Elas não passam pelo mundo sem deixar rastros. Elas são sementes lançadas no solo fértil da nossa mente, e como toda semente, elas crescem. Algumas germinam como esperança, prosperidade, confiança e fé. Outras, como medo, escassez, insegurança e derrota. A diferença entre uma vida abundante e uma vida limitada pode estar, literalmente, no que você escolhe dizer todos os dias. Essa não é apenas uma crença espiritual ou uma filosofia positiva. É ciência. A psicologia moderna e a neurociência afirmam que o nosso cérebro responde à linguagem de maneira literal. Ou seja, ele acredita em tudo o que você diz com emoção, seja em voz alta ou apenas em pensamento. O sistema chamado de reticular ativador, uma estrutura neurológica que atua como filtro da nossa realidade, ajusta nossas percepções de mundo para confirmar aquilo que declaramos. Diga que não vai conseguir e seu cérebro encontrará motivos, fatos e justificativas para que isso se concretize. Diga que vai vencer, e ele também encontrará caminhos para isso. Agora, imagine o que acontece quando essa linguagem cotidiana é recheada de fé. Quando você usa palavras intencionais, baseadas nas promessas da palavra de Deus. Não estamos falando aqui de repetições vazias, mas de declarações conscientes, alinhadas com a verdade eterna que o Criador já revelou. A Bíblia afirma com clareza em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua, e os que a amam comerão do seu fruto. Ou seja, o que você diz planta frutos, e mais cedo ou mais tarde, você vai comer do que plantou. Mas por que isso acontece? Porque a linguagem não apenas comunica, ela cria. Em Gênesis, capítulo 1, vemos que o próprio Deus criou o mundo por meio de palavras. Ele disse, haja luz, e houve luz. Se fomos feitos à sua imagem e semelhança, isso significa que nossas palavras também têm um poder criativo. Quando declaramos algo com convicção, estamos não apenas expressando uma ideia, mas ativando sistemas mentais, espirituais e até fisiológicos que respondem ao comando. Napoleon Hill, o autor do clássico Pense e Enriqueça, entendeu isso há mais de um século. Ele dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas acrescentava algo ainda mais importante. Esse processo começa com a autossugestão, a repetição diária de palavras que moldam o subconsciente, por consequência, o destino. Segundo Hill, se você quiser mudar sua realidade externa, precisa começar pela linguagem interna. O que você diz para si mesmo todos os dias? Você se encoraja ou se destrói em silêncio? A maioria das pessoas vive um ciclo invisível de autossabotagem porque aprendeu desde cedo a repetir frases negativas, muitas vezes herdadas da família, da sociedade ou da religião. Você não é bom o suficiente, isso não é para você, aceite sua realidade. E assim, mesmo quando há potencial, dons e talentos, essas sementes de limitação se instalam na mente e começam a governar decisões, atitudes e até o nível de esforço. Mas isso pode ser revertido. A transformação começa quando você decide assumir o papel de jardineiro da sua mente e começa a plantar novas sementes, com suas palavras. Substituir o não consigo por estou aprendendo. Trocar o isso é difícil demais, por isso é um novo desafio e estou pronto para vencê-lo. Ao fazer isso, você está reprogramando seu cérebro com novos códigos, e isso se reflete em novos comportamentos, resultados e experiências. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, de criar novos caminhos neurais. Toda vez que você afirma algo positivo com emoção, você fortalece uma nova trilha. Com o tempo, aquilo que parecia um esforço vira um hábito. E esse hábito se transforma em caráter, em identidade. Mas tudo começou com palavras. E se você unisse isso ao poder da fé? E se, além de afirmar coisas boas, você declarasse a palavra de Deus sobre sua vida? Imagine começar o dia dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13.
ou enfrentar uma dificuldade dizendo, sou mais do que vencedor. Romanos 8:37. Essas declarações, quando feitas com fé, não são apenas motivacionais. Elas têm uma frequência espiritual. Elas alinham sua mente ao céu. Elas movem montanhas, literalmente. Jesus deixou isso claro em Marcos 11:23. Ele disse, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Perceba, o milagre não começa na ação, mas na fala. É o que você diz com fé que move o impossível. Palavras precedem milagres. Sempre. Portanto, ao acordar, ao encarar um desafio, ao tomar uma decisão importante, pare e pergunte a si mesmo, o que estou dizendo neste momento? Essas palavras estão me empoderando ou me limitando? Estão alinhadas com o céu ou com os medos da terra? Vamos a um exemplo prático. Imagine que você está diante de uma oportunidade, uma entrevista de emprego, uma chance de empreender, um novo relacionamento. A maioria das pessoas, por hábito, vai pensar, e se eu não der conta? E se não gostarem de mim? E se eu fracassar? Mas que tal inverter isso? Diga, e se der certo? E se for exatamente essa porta que Deus abriu? E se essa experiência for o começo de um novo tempo? Ao mudar a pergunta, você muda o foco. Ao mudar o foco, você muda o estado emocional. Ao mudar a emoção, você muda a atitude. E ao mudar a atitude, você muda o resultado. Esse é o ciclo da transformação, e tudo começa com o que sai da sua boca. Se você observar atentamente a trajetória das pessoas mais bem-sucedidas, não apenas financeiramente, mas emocional, espiritual e mentalmente, perceberá um padrão. Elas cuidam do que dizem. Mesmo em meio ao caos, elas escolhem palavras de esperança. Mesmo diante da escassez, proclamam abundância. Não é negação da realidade, é construção da realidade. Porque enquanto muitos descrevem o que veem, os que vivem pela fé descrevem o que creem, e acabam vendo exatamente o que declararam. É aí que mora o segredo. Você pode descrever a vida como ela está, ou pode moldá-la com as palavras que usa. E isso vale para tudo. Para seus relacionamentos, sua saúde, sua carreira, seu futuro. Cada palavra é um tijolo. E a frase que você repete com mais frequência se torna a base da sua casa interior. Agora pense, qual tem sido sua frase mais repetida nos últimos dias? Talvez você nem perceba, mas sua boca pode estar profetizando o oposto do que você deseja. Você ora por uma vida abundante, mas diz nada nunca dá certo para mim. Você sonha em encontrar o amor verdadeiro, mas diz ninguém presta. Você quer crescer espiritualmente, mas afirma não tenho força. Isso é como pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Seu espírito quer ir, mas sua boca está impedindo. Tiago, irmão de Jesus, escreveu algo poderoso sobre isso. Assim também a língua é um pequeno membro e glória-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. Tiago 3:5. Ele compara a língua a um leme de navio, minúsculo, mas capaz de mudar a direção de toda a embarcação. Sua vida é o navio. Sua boca é o leme. Para onde você está navegando com as palavras que tem usado? A psicologia chama isso de discurso interno. É aquele diálogo que acontece dentro de você o tempo todo. E acredite, ele nunca para. Mesmo quando você está calado, está falando consigo mesmo. A grande questão é, esse diálogo é de construção ou destruição? Ele edifica sua fé ou alimenta seus medos? Ele afirma sua identidade em Deus ou reforça traumas e crenças antigas? Muitos vivem prisioneiros de palavras antigas, ditas por outras pessoas, professores, pais, figuras de autoridade, e internalizadas sem questionamento. Frases como você nunca será nada na vida, você é burro, você atrapalha tudo, você só dá trabalho. Essas palavras, mesmo depois de anos, continuam moldando atitudes. São como softwares instalados no subconsciente, rodando em segundo plano e influenciando decisões importantes. Mas aqui está a chave libertadora. O que foi dito sobre você não é mais forte do que o que você escolhe dizer a partir de agora. Sua boca tem o poder de reprogramar sua história. E esse processo é possível graças à plasticidade cerebral, a capacidade que o cérebro tem de mudar sua estrutura com base em pensamentos repetitivos e emoções.
A ciência já comprovou que repetir afirmações positivas ativa áreas do cérebro responsáveis pela motivação, criatividade e foco. Quando você diz estou melhorando a cada dia, seu cérebro entende como missão. Ele começa a buscar meios de fazer isso acontecer. Quando você diz sou uma pessoa resiliente, ativa circuitos de força e recuperação. Quando você diz sou abençoado, você começa a notar oportunidades e sinais que antes passavam despercebidos. Mas há um ingrediente essencial que potencializa todo esse processo: a fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10:17. Ou seja, o que você ouve, inclusive de si mesmo, alimenta sua fé ou a sua dúvida. E quanto mais você ouve verdades espirituais com os próprios lábios, mais sua fé se fortalece e se torna o alicerce da sua nova realidade. Por isso, a prática da autossugestão que Napoleão Hill tanto defendia, quando aliada à palavra de Deus, se transforma em algo explosivamente poderoso. Não é apenas repetir frases para se sentir melhor. É decretar verdades eternas, com base na fé, com intenção, com convicção. É você olhar para o espelho e dizer: eu sou o que Deus diz que sou. Eu posso o que Deus diz que posso. Eu terei o que Ele prometeu, porque estou alinhado com o céu. E para que isso se torne um estilo de vida, é necessário um exercício consciente. Não basta repetir uma vez e esperar resultados eternos. É como ir à academia da mente e do espírito. Você precisa treinar seu vocabulário todos os dias. Precisa substituir o não posso por estou sendo capacitado. Trocar o sou fraco por o poder de Deus se aperfeiçoa em minha fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Mudar o isso é impossível, por tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Perceba, não estamos falando de negação da realidade. Estamos falando de elevação da perspectiva. Há uma grande diferença entre olhar para a vida a partir da dor e olhar a partir da promessa. A primeira te paralisa. A segunda te move. E a ferramenta que te leva dessa mudança de ótica é a palavra. Quando você fala como quem já venceu, mesmo antes da vitória visível, você está se alinhando com a realidade espiritual superior. Isso é fé. Isso é profético. Isso é poderoso. Você pode começar com pequenas frases. Escreva afirmações baseadas nas promessas bíblicas e repita-as todos os dias. Coloque versículos no espelho, no celular, no carro. Crie o hábito de vigiar sua boca como quem vigia um tesouro. Ao invés de reclamar, declare. Ao invés de murmurar, profetize. Ao invés de amaldiçoar, abençoe. Ao invés de repetir o caos, proclame a paz. Com o tempo, você vai perceber que suas emoções mudam. Sua postura muda. Sua mente se organiza. E as portas que antes pareciam trancadas começam a se abrir. Porque tudo na vida é criado duas vezes. Primeiro na mente e depois na realidade. E as palavras são a ponte entre esses dois mundos. A verdade é que você já está criando sua realidade todos os dias, mesmo sem perceber. Cada palavra que você diz, cada frase que repete mentalmente, cada expressão que solta quando está frustrado, tudo isso está moldando o seu amanhã. O problema é que a maioria das pessoas vive no piloto automático da linguagem. Repetem frases que ouviram a vida toda, sem filtrar, sem questionar, sem pensar no impacto. E quando as colheitas ruins chegam, não percebem que foram plantadas pela própria boca. Jesus foi direto quando disse: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12:34. Ou seja, aquilo que você fala revela o que está dentro de você. Mas aqui vem o ponto crucial. Também funciona ao contrário. O que você fala continuamente começa a alimentar e transformar o que está no coração. A palavra é entrada e saída. É reflexo e é semente. Ela revela e também reforma. Por isso, a reprogramação da fala precisa ser intencional. Você precisa decidir vigiar o que diz. Não como alguém com medo de errar, mas como quem cuida de um jardim precioso. Cada frase é uma escolha. Cada palavra é uma ferramenta. Cada declaração é uma chave que abre ou fecha possibilidades. Vamos agora a 3 práticas que você pode aplicar a partir de hoje para transformar sua linguagem em uma alavanca de crescimento. Construa um vocabulário de identidade. Em vez de repetir sou ansioso, sou desorganizado, sou um fracasso, comece a afirmar quem você está se tornando. Isso não é fingimento, é fé.
A Bíblia diz que Deus chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Romanos 4,17. Ou seja, você não precisa esperar sentir para declarar. Você declara até sentir. E continua declarando até se tornar. Diga todos os dias: sou guiado pelo Espírito. Sou forte e corajoso. Sou sábio nas decisões. Sou abençoado e próspero. Sou cheio de paz e sabedoria. Isso não apenas te fortalece espiritualmente, como treina seu cérebro a buscar comportamentos e atitudes que confirmem essa nova identidade. 2. Use afirmações com base bíblica. As promessas da palavra de Deus são o alicerce mais sólido para a reprogramação da fala. Quando você declara um versículo, está unindo o poder da fé com a autoridade do céu. Aqui vão algumas para começar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Para momentos de escassez ou insegurança, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Para desafios que exigem coragem, sou mais que vencedor por aquele que me amou. Romanos 8:37. Para lutas emocionais e internas, a alegria do Senhor é a minha força. O Neemias 8:10. Para dias de tristeza e cansaço, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Isaías 54:17. Para proteção espiritual, escreva esses versículos. Cole na geladeira. Leia em voz alta. Repita antes de dormir. Essas palavras são como espadas no mundo espiritual. Elas cortam mentiras, desânimo, medo, culpa e insegurança. 3. Quebre ciclos com uma nova declaração. Talvez você esteja preso em um ciclo negativo que se repete há anos. Ciclos de escassez, de relacionamentos destruídos, de baixa autoestima, de autossabotagem. E talvez esse ciclo tenha começado com palavras ditas por você ou sobre você. A boa notícia é que ciclos são quebrados também por palavras. Quando você declara: eu me recuso a viver debaixo de maldições que não me pertencem, você começa a romper com pactos invisíveis. Quando diz: a partir de hoje, minha boca profetiza vida, você ativa uma nova rota. Napoleão Hill ensinava que a autossugestão era a chave mestra para influenciar o subconsciente. Mas ele também dizia que a emoção era o combustível. Ou seja, não basta repetir frases mecanicamente. Você precisa sentir o que está dizendo. A fé é essa emoção. É o combustível espiritual. E quando suas palavras se encontram com a fé, algo sobrenatural acontece. Você começa a perceber uma mudança sutil. Os problemas continuam existindo, mas você reage de outra forma. As portas ainda não se abriram, mas você caminha com confiança. A resposta ainda não chegou, mas sua expectativa está viva. Isso se chama renovação da mente, e ela acontece quando a linguagem se alinha com a verdade eterna. E aqui está algo poderoso. Ao mudar suas palavras, você muda também o ambiente à sua volta. Palavras têm frequência, têm peso, têm atmosfera. Uma casa onde se fala com honra, amor, gratidão e encorajamento é diferente de uma casa onde se fala com raiva, crítica, julgamento e reclamação. Uma empresa onde se fala com otimismo, fé e clareza é mais produtiva e criativa. Relacionamentos onde se usa palavras de afirmação florescem. Mas onde há ofensas, humilhações e palavras tóxicas, tudo murcha. Você pode ser o agente de transformação no ambiente onde vive, apenas mudando a maneira como fala. Experimente passar um dia inteiro sem reclamar. Um único dia. Toda vez que vier uma crítica, troque por uma gratidão. Toda vez que surgir uma dúvida, declare uma promessa. Toda vez que a raiva quiser falar, escolha o silêncio ou a gentileza. Isso vai exigir treino, mas você vai se surpreender com os efeitos. E se mesmo assim a dúvida bater, volte ao fundamento da fé. Volte ao que Deus disse sobre você. Porque nenhuma palavra que ele pronuncia volta vazia. Isaías 55:11 afirma: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Se até as palavras de Deus carregam missão e destino, imagine as suas, feitas à imagem e semelhança dele. Você tem nas mãos uma das ferramentas mais poderosas do universo. E ela está disponível a cada segundo. Está na sua boca. Você pode usá-la para amaldiçoar ou abençoar, para condenar ou libertar, para reclamar ou agradecer, para retroceder ou avançar.
O que você escolhe a partir de hoje? Talvez até aqui você esteja se perguntando: será que palavras têm mesmo esse poder todo? A resposta está no que você já viveu. Pense em um momento em que alguém disse algo que te feriu profundamente. Uma crítica injusta, uma humilhação pública, uma palavra ríspida vinda de quem você amava. Aquilo doeu, não doeu? Ficou ecoando por dias, meses, talvez anos. Mudou a forma como você se viu. Mexeu com sua autoestima. Influenciou decisões. Agora pense no contrário. Lembra de quando alguém te encorajou? Quando disse eu acredito em você? Quando te elogiou por algo que você nem achava importante? Isso te deu forças. Fez você se levantar. Talvez tenha mudado o rumo da sua história. Isso é a prova viva de que as palavras não são neutras. Elas entram. Elas ficam. Elas moldam. E o mais importante, as palavras que você mesmo diz têm ainda mais poder. Porque quando você fala, está ouvindo duas vezes, com os ouvidos e com a alma. Seu subconsciente grava tudo. Não distingue ironia de verdade. Não sabe se é piada ou decreto. Tudo o que você fala com emoção, ele registra como instrução. É como um jardineiro silencioso esperando ordens. Se você diz, essa vida é horrível, ele começa a colher as evidências disso. Se você diz, há algo bom esperando por mim, ele vai procurar caminhos, pessoas, sinais e atalhos para te conduzir até lá. Mas talvez você diga, já falei tanta coisa ruim. Será que ainda dá tempo? A resposta é, sim. Sempre dá tempo de mudar o rumo de uma vida, quando você muda o rumo das palavras. A graça de Deus cobre o passado, mas as decisões que você toma hoje definem o que virá. E o seu novo capítulo começa com a próxima frase que você disser. Você não está mais preso aos decretos de ontem. Não é obrigado a repetir os ciclos da sua família, nem as maldições declaradas sobre você. Não precisa mais dizer sou assim mesmo. Você pode se tornar quem Deus já viu que você é. E tudo começa pela confissão. A Bíblia diz que com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10:10. Isso vale para a eternidade, mas também para cada área da sua vida. O que você crê precisa ser falado. O que você deseja viver precisa ser verbalizado. Você precisa declarar o novo, ainda que seus olhos vejam o velho. Comece hoje. Diga: eu sou livre do passado. Eu sou cheio de sabedoria. Eu sou próspero e guiado pela vontade de Deus. Eu tenho favor divino me acompanhando. Eu nasci para vencer e influenciar com propósito. Essas declarações não são apenas frases bonitas. São sementes espirituais. E como toda semente, precisam ser regadas com constância. Não é uma vez e pronto. É dia após dia. Como Josué ouviu de Deus, não cesse de falar deste livro da lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Falar e meditar. Esse é o segredo. E o sucesso é consequência. E se você errar no caminho, se escorregar e falar algo ruim de novo, corrija na hora. Diga: cancelo essa palavra em nome de Jesus. Minha realidade não será definida por palavras negativas. Retome o rumo. Ninguém acerta tudo, mas quem vigia a boca acelera sua transformação. Napoleão Hill dizia: controle sua mente e você controlará seu destino. Nós poderíamos dizer: controle sua boca e você moldará sua realidade. Porque a mente e a boca estão conectadas. Quando uma muda, a outra segue. E quando as duas estão alinhadas com a palavra de Deus, não há limite para o que pode acontecer. A fé não se mostra apenas em orações ou pensamentos positivos. Ela se revela na linguagem. Você quer saber se uma pessoa tem fé? Ouça como ela fala sobre a própria vida. Quem crê não amaldiçoa sua própria existência. Quem confia em Deus não vive repetindo derrota. Quem está em transformação declara, mesmo sem ver, que coisas boas estão vindo. Talvez o seu ambiente não mude de imediato. Talvez as pessoas à sua volta ainda falem com dureza, pessimismo, medo. Mas você não precisa ser contaminado. Você pode ser luz no meio da escuridão, diferença no meio da multidão. E quando suas palavras forem cheias de graça, fé e sabedoria, você se tornará um canal de cura, para si mesmo e para os outros. Porque no fim, tudo se resume a isso.
Você está escrevendo sua história com as palavras que escolhe diariamente. Cada conversa, cada pensamento falado, cada declaração espontânea, tudo isso está desenhando o futuro. Você pode não ver de imediato, mas a construção está acontecendo. Tijolo por tijolo, frase por frase. E o que você fala hoje será o chão onde você pisará amanhã. Portanto, respire fundo. Coloque a mão no coração. E diga com fé: eu sou uma nova criação. Minhas palavras são sementes de vida. Minha mente é reprogramada pela verdade de Deus. Minha boca profetiza vitória. Meu caminho será de bênção. Minha fé transforma a minha realidade. Repita isso todos os dias. Alinhe sua fala com a fé. Vigie sua boca como quem cuida de um templo. Use versículos como ferramentas de restauração. Aplique os princípios da palavra com a consistência de quem acredita. Porque você não está apenas falando, você está criando. E se você chegou até aqui, entenda, isso não é só um vídeo. É um divisor de águas. É um chamado. É o céu te lembrando que você pode mais, que você foi feito para governar com palavras, que a sua boca foi ungida para edificar e não para destruir, que a partir de hoje, suas palavras sejam luz, que sua língua seja ponte e não muro, que sua fala seja cura, não ferida, que sua voz seja instrumento de Deus e não eco do medo. Porque o futuro que você tanto deseja começa agora, no próximo eu creio que sair da sua boca. Se esse vídeo falou com você, declare nos comentários: minhas palavras moldam meu destino. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber vídeos com mensagens de fé, mentalidade e transformação. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. E lembre-se, suas palavras são sementes. Plante o que você quer colher.